Amém? Salmos 103, do versículo 1 ao 12. O pastor Sérgio pediu para eu expor. E assim vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Amém. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso. Vamos começar. Então, quando o pastor Sérgio me ligou, ele já me deu os versículos. Então, eu disse, agora tenho que buscar os conhecimentos, né? E eu fiquei muito grata. Eu logo disse sim, porque eu tive a oportunidade de pregar aqui no domingo, já no final do ano, né? Então, assim, meu coração muito se alegra de estar aqui, não só com a oportunidade no PGE, mas de pregar o Senhor nos cultos de domingo. E eu vinha no caminho meio nervosa. Aí eu lembrei, eu me comparei a essa situação vindo no caminho quando eu era mais nova e eu ia tirar sangue. Que eu chegava perto de uma análise e eu ia percebendo que eu ia levar uma furada. E eu ficava nervosa e eu estava bem tranquila, só que agora foi batendo desespero. Mas é assim mesmo. O corpo vai suando ou esfriando ao mesmo tempo. E glória a Deus por isso, né? Porque nós sabemos que grande é a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, não só aqui no domingo, mas de levar a verdadeira palavra do Senhor, né? Como ela quer ser exposta, não inventando ou agindo com achismo. Então, que Deus me abençoe para que tudo que saia daqui saia da palavra do Senhor. Amém? E os Salmos 103, um estudo antes de iniciarmos os versículos. O Salmo é o maior livro da Bíblia, né? Ele é o que contém mais capítulos dentro da Bíblia. Ele foi escrito por vários autores, mas esse Salmo 103, Spurgeon vem dizer que com certeza foi escrito por Davi. E mediante ali os seus últimos anos de existência, porque ele já tinha o maior entendimento do perdão, visto que na sua mocidade ele pintou o 7, né? Como muitos jovens às vezes fazem, né? Pecaram muito e depois, na sua velhice, vem entender a graça do Senhor sobre a sua vida. Mas ele foi escrito por Davi, mas ele não foi escrito por algo que terceiro vivenciou, porque Davi ouviu alguém bendizendo ao nome do Senhor. Davi escreveu esse salmo porque ele se dispôs para bendizer ao nome do Senhor por tudo que ele fez na sua vida. Então ele ordenou a si mesmo: bendiga a minha alma ao Senhor por tudo que ele fez por mim. Então, realmente, esse salmo foi escrito por Davi com plena consciência de tudo que o Senhor proporcionou para a sua vida. E pesquisando mais sobre esse salmo, eu descobri que o número de versículos dele é comparado ao número do alfabeto. Deixa eu ver, do alfabeto hebraico. Isso. E ele é meio arredondado, ele é harmonizado. O mesmo versículo que inicia o Salmo 103, ele termina
lá nos seus versículos, dizendo: bendiga ao Senhor, minha alma. Então, eu achei bem interessante explicar isso aqui. E percebemos que esse salmo, ele é um salmo de gratidão, não é verdade? A gente percebe que não tem nada pedindo ao Senhor algo para si, alguma promessa, mas é simplesmente agradecendo a Deus por tudo que Ele proporcionou à vida de Davi, né? Então, Ele nos convida realmente a sermos gratos, a bendizer ao nome do Senhor, e que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui nesta noite com o coração mais grato, entendendo o que é bendizer ao nome do Senhor em todos os tempos. Amém? Amém. E como eu não vou dar o Salmo 103 todo, eu vou dar até o 12, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é do versículo 1 ao 6, ele vai dizer as bênçãos pessoais dele, as bênçãos de Davi. O que ele acha, ele dizendo ao Senhor tudo aquilo, as bênçãos pessoais que ele recebeu. E do 6 em diante, que no caso é ao 12, ele vai expor o louvor da nação ao Senhor, entendeu? Pelos benefícios que a nação recebeu, a nação de Israel. Então vamos lá. Primeiro versículo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E bendizer, o que é bendizer, não é verdade? Bendizer é louvar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bendizer é a mesma coisa que louvar. E bendizer significa o quê? Alegrar o coração do Senhor, expressando o seu amor, a sua gratidão. A gente vê em várias passagens, em algumas passagens mostra que Davi, em um momento, se prostrou e rasgou suas vestes diante do Senhor. Então Davi, ele adorava de uma forma intensa, ele gostava de mostrar ao Senhor, realmente ele estava rasgando as suas vestes, ele estava se dando ao Senhor. Então, bendizer a minha alma é realmente agradecer, é louvar, é abençoar. E bendizer e louvar ao Senhor era usada essa expressão no Antigo Testamento, como forma de reconhecimento mesmo do que eu disse, de gratidão, de reconhecer o que o Senhor fez, né? Por Davi, no caso. Então, 1 Tessalonicenses, se vocês quiserem abrir aí, 5,18, vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos bem dizer ao nome do Senhor, em tempo e fora de tempo, seja porque você recebeu alguma bênção ou não. Nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é. Amém? E também pelo que Ele faz, mas não esperando que Ele venha nos dar algo. E Davi, entendendo isso, que naquela época, e assim como hoje, bem dizer ao Senhor só de boca é uma completa hipocrisia, não é verdade? Mas ele, sabendo desse perigo, que ele poderia ser uma pessoa hipócrita em só apenas cantar com a boca, ele ordena a si mesmo para bem dizer toda a sua alma, todo o seu corpo. O teólogo Isaac Watts diz assim: o amor tão incrível, tão divino, exige a minha alma, exige a minha vida, exige o meu tudo. Então, louvar ao Senhor não é apenas louvar com a boca, é sim realmente louvar com toda a minha alma, com toda a minha vida. Para bem dizer, faz necessário isso, louvar como um conjunto, dizendo que está em toda devoção, a sua emoção, a sua razão, o seu coração, todo o seu corpo está louvando ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Quando Davi diz, e tudo que há em mim, essa expressão tudo, é um convite ao compromisso de se entregar totalmente a Deus. Não é uma coisa fácil todos os dias da nossa vida, mas essa é a nossa batalha diária, né? Em tudo que nós venhamos fazer. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Então, Davi, ele pede ao Senhor que tudo que há nele venha louvar ao Senhor. E nós devemos nos inspirar nisso. Então, continuando sobre Jonathan Edwards, o pregador e missionário Jonathan Edwards, vai dizer que é possível identificar o autêntico e verdadeiro cristianismo
E ele identifica dessa forma: as almas verdadeiramente regeneradas, elas são caracterizadas por tal amor, fé e alegria. Lá no Salmo 63:3 diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exultam. E isso é maravilhoso, quando Davi vem dizer: o teu amor, Senhor, qualquer outro relacionamento, qualquer outro tipo de amizade, qualquer decepção que eu venha a ter, o teu amor é melhor do que a vida. E por isso eu quero que a minha alma te exulte, porque eu entendo que tu és o melhor, tu és o que eu preciso. E quando eu digo que não só a nossa razão, mas a alma, as nossas emoções devem adorar em conjunto ao Senhor, bendizer o seu nome, eu me retrato de Paulo lá em Romanos 12:1. Vamos abrir? Romanos 12:1, bem conhecido. Amém? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é um culto o quê? Da razão. Você está ali, de corpo presente, você está entendendo aquilo. É um culto lógico, certo? Então, nós devemos vir aqui à casa do Senhor e nos perguntar: o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? O que é que eu vou receber aqui? Será que o que estão me passando é verdade? Nós temos que nos perguntar por isso. Será que essa música realmente louva ao Senhor? Será que realmente ela é cristocêntrica? Será que o que Micaela está falando aqui quando ela lê só os salmos? Vocês devem abrir por aí e conferir se o que eu estou falando realmente é verdade. Então, esse é o culto lógico. É você realmente entender. E quando nós temos as respostas para todas essas perguntas do que eu vim fazer aqui, o que é que está sendo exposto, qual é a minha razão, quando nós entendemos isso, certamente nós tiramos todas as dúvidas da nossa cabeça. E quando nós entendemos realmente o que Deus fez conosco para nós estarmos aqui, eu não tenho dúvida que você pode começar a chorar, você pode começar a rir, você pode se alegrar, porque você vai realmente viajar e lembrar de onde foi que o Senhor te resgatou. E Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos resgatou das trevas que nós estávamos aprisionados e nos libertou. Então, certamente, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te deu uma alegria. E a nossa maior alegria de estarmos aqui é da nossa salvação. Não há milagre maior do que esse. Então, eu tenho certeza que o Senhor não quer apenas que você esteja aqui com a cabeça, mas que você esteja aqui com todo o seu corpo, com o seu coração, com suas emoções, com suas alegrias, com suas decepções, mas venha à casa do Senhor, porque nós devemos bendizer ao nome do Senhor em qualquer circunstância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Jonathan Edwards diz assim: se as grandes linhas da religião forem corretamente entendidas, elas afetarão o coração. Ou seja, não é apenas a cabeça, não é apenas o cérebro que o Senhor nos quer. Ele quer que realmente adentre em nossos corações a espada de dois gumes, aquele que mexe com a nossa alma, aquele que é capaz de tirar e libertar todo o vício do nosso corpo. Então, esse é o convite de Davi: bendizer a minha alma, tudo que há dentro de mim, realmente louve ao Senhor. E eu achei muito interessante também essa frase de Jonathan Edwards, que diz assim, preste bem atenção: aquele que não tem afetividade religiosa acha-se em estado de morte espiritual e está totalmente destituído das influências poderosas, vivificantes e influentes do Espírito de Deus em seu coração. Esse é aquele que não tem afetividade religiosa. Mas como não há religião verdadeira, onde não há, além de afeto,
Então, não há religião verdadeira onde não haja afetividade religiosa. Então, resumindo, que eu falei muito de afetividade religiosa, né? Talvez vocês devem ter trocado aí as bolas. Resumindo, você não pode adorar a Deus apenas com seu cérebro. Você não pode adorar a Deus apenas pelas escrituras e ser uma pessoa realmente centrada ali e não acreditar nos dons de Deus, não acreditar no que Ele pode fazer na tua vida. Você deve estar aqui realmente crendo, tendo afim com a palavra do Senhor, mas entendendo o que Ele fez em toda a tua estrutura, em toda a tua vida. Ele trabalha nas tuas emoções, nos teus pensamentos. O Senhor nos trabalha por inteiro. Então, nós devemos sim ter uma afetividade religiosa, mas termos afeto pelo que o Senhor faz nos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Então, vamos lá do versículo 2 ao 5 que diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esse é o versículo 2. Então, a partir daí, Davi vai citar umas 6 bênçãos e 6 benefícios, digamos. 6 bênçãos, 6 benefícios especiais que o Senhor fez com a sua vida. Então, quais são? É o perdão, a cura, a redenção, o amor, a satisfação e a renovação. Então, vamos começar pelo perdão, não é verdade? O perdão, ele liberta o coração aprisionado. Ele é... A pessoa que não perdoa é como se ela tivesse amarrada com uma pedra bem grande e você caísse em um mais profundo abismo e não conseguisse ir a submergir, porque você está aprisionado com essa pedra. Então, assim, dessa maneira, é quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão, nós somos aprisionados de coração. Então, aqui no versículo 2, ele não fala perdão, ele fala perdoa, né? É Ele quem perdoa, aqui ó, é Ele quem perdoa a tua maldade, né? Em algumas, na NVI é assim que tá. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, pode estar aí no seu. Então essa palavra perdoa, ela não é relacionada a uma pessoa perdoando a outra. Não. A situação aqui de perdoa, essa palavra significa quando Deus perdoou o pecador. Entendeu? Então, perdoa, nessa situação, dessa frase, é quando Deus perdoou a Davi. É Deus, o ser supremo, perdoando a quem é pecador. Então, o pecado, ele é perdoado e é a preparação necessária para a existência espiritual, para que possa aproveitar todas as bênçãos. Geralmente, quando a gente vai em algum congresso ou cursilho, sempre a primeira palavra, ou em algum dia, tem a palavra sobre o perdão. Não é verdade? Porque através do perdão, o Senhor quebra todo o coração que está endurecido. E é a partir do perdão que nós podemos desfrutar da redenção, do amor, da cura. É através do perdão que nós conseguimos tudo no nosso ser, pelo que Deus faz nas nossas vidas. Então, até que a iniquidade do ser humano seja perdoada, a cura, a redenção e a satisfação serão bênçãos desconhecidas. Então, se você está aqui no dia de hoje e ainda não liberou perdão, ou acha que não foi perdoado pelo Senhor, tire isso da sua mente, porque Satanás é que muitas vezes coloca isso na nossa mente, principalmente quando nós pecamos de uma coisa que nós viemos buscando, lutando para não cometer mais. Satanás quer colocar na nossa mente de que se nós orarmos, nós não iremos ser ouvidos, ou que se nós orarmos, o Senhor não irá nos perdoar. E isso é uma mentira. E depois do perdão, vem o quê? A cura, né? Sara. Então, é na parte B do versículo 3, que diz: quem sara todas as tuas enfermidades. E o Senhor, do jeito que Ele é justo, Ele também é amoroso. Então, quando Ele nos perdoa como um justo juiz, Ele também nos cura como o médico dos médicos. Acima de qualquer remédio ou terapia, o Deus que nos criou é capaz de cessar todo o pecado que nos aprisiona e que nos impossibilita de louvar o por inteiro. É Ele de quem precisamos.
e só Ele tem o poder de, com sua graça, limpar e santificar a alma do desgraçado. Ou seja, aquele que tem a graça, dá a graça para o desgraçado que somos nós. E só Deus que pode fazer isso. Assim como o cirurgião que visita todo dia no apartamento hospitalar o paciente que ele fez a cirurgia, assim é o Senhor. Essa é a comparação que eu vi no livro de Spurgeon. Ele faz essa comparação do cuidado, né, do amor de Deus, tanto como justo como amoroso. Assim como um médico visita todos os dias o seu paciente no hospital, assim é o Senhor todos os dias, querendo nos sarar, querendo nos curar, querendo nos limpar do que pode vir a acontecer sobre as nossas vidas. E Ele diz assim, para quando nós estivermos abatidos, quando nós estivermos ansiosos, quando nós pensarmos que não tem solução, Ele quer dizer para as nossas vidas: nenhuma doença abala a minha habilidade e poder, porque foi eu que te fiz, e você é a minha criatura. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele nos visita todos os dias. Ele está disposto a nos curar todos os dias e a nos lapidar, para que nós venhamos realmente bendizer ao Senhor de toda a nossa alma. Um terceiro, redime, não é verdade? Lá no versículo 4 que diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Então, o Senhor nos livrou da morte, não é verdade? O Senhor nos livrou da morte eterna. Nós podemos hoje, como cristãos, podemos morrer carnalmente aqui, só em matéria, mas certamente nós viveremos com o Senhor. Então nós morreremos só uma vez. E aquele que ainda não aceitou a Cristo, aquele que não foi redimido, libertado pelo Senhor, ele morre 2 vezes. Morre tanto em matéria, como morre e não vai para o céu, não é verdade? Então, Spurgeon vem dizer que a redenção, ela é a nota mais linda do louvor do cristão. Porque a redenção é o quê? É libertar, é tirar o aprisionário do cativeiro. Então, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Ele nos livrou da morte espiritual que nós estávamos, caídos no mais profundo abismo, condenados à morte eterna. Se isso não ocorresse, a nossa salvação seria incompleta ou de pequeno valor, não é verdade? Ele te alcançou sem que você merecesse ser resgatado. Muitas vezes nós achamos que, vamos supor, uma pessoa faz algo conosco e nós devemos retribuir da mesma forma, não é verdade? Mas como cristãos nós devemos agir de maneira diferente. Muitas vezes é em algum trabalho, em alguma situação que alguém nos pede ajuda e nós iremos ajudar. E aquela pessoa acha que deve ficar assim: meu Deus, depois que cai a ficha para ela. E por isso nós devemos agir assim, porque ela percebe: caramba, eu poderia ter recebido um não dela, mas ela me ajudou. E assim é o Senhor, quando nós achamos que Ele não é capaz de nos perdoar do que nós fizemos no passado ou no presente, não é capaz de ouvir as nossas orações, Ele diz: meu filho, eu te resgatei, todos os teus pecados estão perdoados e pagos na cruz. Então nós fomos redimidos pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. C.S. Lewis vem dizer assim: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Então, repetindo, Deus não quer algo de nós. Ele não quer que você o retribua de alguma forma, mas Ele simplesmente te quer, bendizendo o nome dEle de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando Ele fala, te coroa de graça e misericórdia, é isso que eu falei. Que graça maravilhosa é essa? Que misericórdia maravilhosa é essa? Essa compaixão do Senhor nos retribuir, mesmo que nós não merecemos, nos resgatar, nos retribuir amor em graça. Ele foi o nosso substituto, que nos deu vida e ofertou a sua vida para nos resgatar, nos coroando como príncipes e princesas da sua família. E lá em Colossenses 1,7 diz assim, vamos abrir? Colossenses, deixa aí a Bíblia aberta para a gente passear um pouquinho quando
Quando eu disser algum versículo, você abrir comigo. Colossenses 1:7. Amém? Amém? Diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, eu acho que não é isso. Colossenses 1:7. Colossenses 1:7. Olha aí, tá vendo, igreja? Foi um teste isso aí, sabia? Porque eu pedi pra vocês abrirem um versículo que não é, tá vendo? Imagina. Deixa eu ver aqui. Enfim, perdi aqui a linha do raciocínio. Não é esse versículo. Aqui, eu acho que é o 6. Que diz que, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade. Então, quando nós entendemos que nós fomos libertos, nós fomos redimidos pelo Senhor, Ele nos coroa com graça e com misericórdia. Amém, igreja? Amém. Voltando para lá, em Salmo 103, vamos para o 4, que é o amor, é a satisfação no Senhor. Ele quem te farta de bens a tua velhice. E muitas pessoas no dia de hoje, principalmente os jovens, que nós podemos fazer essa comparação, estão procurando no dia a dia algo para saciar o seu vazio, algo que venha preencher, que venha ocupar o vazio do seu coração, da sua alma, com festas, com convites, enfim, com tantas coisas, com alcoolismo, com vícios. Mas infelizmente ele não foi feito para se satisfazer com as coisas do mundo. Só quem pode realmente preencher esse vazio dos nossos corações é o Senhor. E por isso nós ficamos na nossa velhice fartos de bens. Porque não há maior bem do que você ser liberto, não há maior bem do que você realmente ser preenchido no Senhor, você deitar a sua cabeça no seu travesseiro à noite e não achar que não tem nada. Não, quando nós estamos com o Senhor, nós estamos completos. Nós não precisamos de outra pessoa para nos completar, a não ser o Senhor. Amém? Então é Ele realmente que pode dar alegria para os nossos corações tristes. É Ele que pode dar o riso para aquele que não tem o sorriso. Então só Ele realmente que pode nos fazer cheios e transbordantes da sua graça e do seu amor. Amém. Amém? E renova como águia. Essa comparação aqui que Davi faz pelos benefícios que o Senhor fez na sua vida, ele diz que de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quantas vezes a gente não já viu alguma pessoa mais velha que aceitou a Jesus falando assim: ai, como eu queria ter a idade de vocês hoje, com as pessoas mais novas, né? E poder ter a oportunidade de aprender mais do Evangelho, de agradecer ao Senhor, ajudando na igreja. Quantas vezes a gente já ouviu isso, não é verdade? Porque só o Senhor pode nos fartar na nossa velhice dessa alegria. Só o Senhor pode realmente transformar os corações das crianças, dos jovens, para que no futuro, na sua velhice, venha realmente dizer assim: eu fui uma pessoa sortuda, porque eu realmente, em toda a minha mocidade, eu estive presente no Senhor Jesus, com Ele, trabalhando na sua casa, no seu evangelho, para o crescimento da sua igreja. Então, quando Davi diz assim, que a sua mocidade se renova como a da águia, ele vai comparar lá com realmente a transformação da águia, né? Muitas pessoas não sabem, mas a águia, ela retira toda a sua unha, ela tem um processo realmente de renovo nas suas penas, nas suas unhas, nas suas garras, na verdade, né? Então, assim foi Davi, ele se sentiu realmente sendo renovado quando ele entendeu o perdão do Senhor pelos pecados que ele cometeu. Quando ele entendeu que ele foi alcançado por tamanha graça, ele se sentiu revigorado, regozijado no Senhor pelo que ele fez na vida de Davi.
Então, nós devemos realmente ter Davi como exemplo. Nós devemos entender o que o Senhor fez nas nossas vidas e que isso venha nos fortalecer para continuarmos firmes, para continuarmos buscando mais do Senhor. Amém, igreja? E agora nós entramos no versículo 7 ao 12, que, como eu falei a vocês no início, é a parte do louvor da nação. Davi está mostrando aqui o que o Senhor fez à sua nação de Israel. Amém? Então vamos lá. Diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Quando ele fala aqui, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, Davi vem falar aqui do que o Senhor fez com o seu povo, né? Quando ele libertou lá do Egito e usou Moisés como o que estava à frente ali, mostrando como profeta tudo o que o Senhor ordenava. E ele realmente mostrou a Moisés isso porque Moisés entendia da verdade de Deus, entendia o que o Senhor queria através da sua vida, entendia o seu propósito em Deus, em levar ao povo a ser liberto. E ele também teve essa responsabilidade, esse prazer de estar à frente dessa libertação, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Então, o Senhor resgatou o povo do Egito e, como um exemplo, teve o quê? A nuvem de glória, na verdade, mostrando o caminho que o povo deveria seguir. Ele se revelou através da sua palavra e dos profetas. Então, essa é a graça do Senhor para com o seu povo. Ele ama tanto o seu povo que é capaz, mesmo o povo querendo se rebelar, na verdade, queria voltar para o Egito, mas mesmo assim o Senhor é assaz benigno, como Davi fala. E no versículo 9, no 8, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, não importa muitas vezes o que nós fazemos, o Senhor às vezes se mostra tanto justo com as consequências dos nossos atos, como também ele se mostra amoroso. Ele é misericordioso, em compaixão, né? De ver como nós somos pequenos, como nós somos miseráveis, desgraçados, e dizer assim: meu Deus, ele mesmo dizendo a ele mesmo, eu vou ajudar esse pobre miserável para ver se ele, pelo menos com a minha graça, ele vai para o céu, porque só Jesus na causa dele. Então, é essa graça do Senhor maravilhosa que nos liberta. O versículo 9 diz assim: ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então, ele vem aqui, mesmo o seu povo tendo pecado, querendo voltar atrás, né, de reclamando realmente com o Senhor e com Moisés, dizendo: era melhor que a gente estivesse lá. Como é que a pessoa tem a capacidade de dizer uma coisa dessa? Eu fico me imaginando, será que se eu tivesse naquele tempo, eu ia ser como esse povo, de ter a oportunidade de ser liberto e ainda estar reclamando, querendo voltar a ser aprisionado no Egito? Diga aí, é impressionante como o incrédulo é a capacidade de você preferir o pior do que preferir o melhor, mesmo sendo o pior aos nossos olhos, mas com Deus nós podemos tudo. Então muitas vezes nós nos mostramos incrédulos em certas situações que o Senhor te prometeu, ou o Senhor disse que vai cumprir, ou Ele tem uma promessa na tua vida e você não está vendo o milagre acontecer, e nós nos mostramos muitas vezes o quê? Incrédulos, não é verdade? Nós achamos que o Deus que nós servimos é pequeno, ou que Ele pode fazer com qualquer outra pessoa, menos com a gente. Mas na verdade, o Senhor em sua Bíblia, em sua palavra, nos mostra como Ele é poderoso. E quando nós cremos
que o Senhor é tão poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais da nossa vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Quando nós realmente tomamos posse do poder do nosso Deus, nós nos tornamos pessoas que passamos a acreditar em tudo que o Senhor pode fazer quando nós descansamos no Senhor. Então, que nós não venhamos ser como o povo de Israel, não é verdade? Que até se rebelou pelo Senhor. O versículo 9 e 10 vem dizer assim, o 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Já imaginou se o Senhor retribuísse todos os nossos pecados? Imaginem. Meu Deus, nós já estávamos fulminados já, igual o povo do Antigo Testamento. Se nós pararmos para pensar em tudo que nós já pedimos ao Senhor, sem sabedoria, e muitas vezes até choramos para ter algumas bênçãos, e hoje a gente entende que realmente não é a vontade do Senhor, e nós sorrimos, né? Porque Deus é tão misericordioso que ainda nos mostra o melhor para as nossas vidas, ainda nos proporciona viver esse melhor, mesmo a gente não merecendo, né? Pedindo o contrário. Então, é como se fosse realmente um tribunal, né? O Senhor, tanto Ele é o juiz como um tribunal. Ele tanto pode ser o juiz, como Ele pode ser o procurador. O juiz está lá determinando o que é que vai ser da tua vida, né? Às vezes o juiz diz assim, realmente como você pediu aquilo, pronto, as consequências disso. Mas o Senhor muitas vezes se mostra como um procurador, né? Que vai ali defender a tua vida. E é assim que Ele faz, como um advogado fiel, né? Ele possui todas as provas para nos condenar, pois o povo abriga o pecado nos corações. Nós abrigamos o pecado em nossos corações, né? É realmente a consequência lá de Adão e Eva. Nós somos pecadores. A gente até se pergunta assim, meu Deus, até os recém-nascidos são pecadores? Sim, são pecadores. Essa é a consequência, o castigo que Deus, né, lançou sobre a humanidade. Então, nossos corações são abrigados de pecado. E Ele não suporta isso, mas Ele não prolonga o seu julgamento. Se Deus nos desse o castigo que merecemos, não teríamos esperança alguma. Os nossos castigos recaíram sobre Ele. Vamos abrir Isaías 53, 4. Isaías 53, 4, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Glória a Deus por isso. É só o Senhor que realmente, só Ele que pode não nos retribuir com aquilo que nós merecemos, e sim pagou o preço na cruz por todos os nossos pecados. Que maravilha. Versículo 11 e 12. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande assim é grande as suas misericórdias para com que os teme. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. As distâncias incomensuráveis entre o céu e a terra, o oriente e o ocidente, elas são utilizadas aqui nesse versículo como um exemplo para chamar a atenção da natureza infinita do amor de Deus por seu povo. Stephen Sharp diz assim: quando o pecado é perdoado, ele jamais é motivo de acusação outra vez.
A culpa desse pecado não pode retornar como o Oriente não pode se tornar Ocidente, nem o Ocidente se tornar Oriente. Então é essa comparação aqui que Davi vem fazer em relação aos céus e à terra e o Ocidente e o Oriente. Quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor nos liberta, não há nada que possa fazer com que nós venhamos a não ser mais justificados por isso. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E é só Ele que pode fazer isso sobre as nossas vidas. Então, voe o mais longe com as asas da imaginação. Assim é quando o milagre do Senhor é operado e nós somos libertos. E o pecado é removido. Toda essa misericórdia é para os que o temem. Ela deve haver reverência, humildade, reverência e humildade pela sua autoridade. Ou não poderemos experimentar dar graça. O temor, ele é piedoso e ele é o princípio da sabedoria. Vamos bendizer ao dono das nossas vidas. O povo que recebe todas essas bênçãos que Davi citou aqui é um povo que é obediente à vontade do Senhor e crê que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então, nós somos abençoados pelo Senhor porque Ele diz isso. Abra comigo lá em Efésios 1:3. Efésios 1:3 vai dizer assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, essa bênção é concedida a todos nós, a todo o povo de Deus que realmente aceitou a Jesus, que entende que Ele é suficiente para as nossas vidas. Então nós somos mais do que salvos, nós somos mais do que abençoados, nós temos a grandeza do Senhor e Ele é que é suficiente para as nossas vidas. Se você se encontra no dia de hoje preso em iniquidade e incredulidade, em nome de Jesus, peça ao Senhor para que a sua alma venha bendizer ao Senhor, que a sua mente, o seu coração, as suas emoções, todo o seu ser possa bendizer ao Senhor, que os seus olhos possam ver no dia a dia quão maravilhoso e sortudo você é, se assim eu posso dizer, pelo que Deus faz pela tua vida, pelo que Deus supre todas as tuas necessidades, tanto de alimento, como de alegria, como de dinheiro, em tudo que você possa ver o Senhor, porque quando nós somos gratos, quando nós estamos realmente interligados com o Senhor, né? Ali realmente em pensamento, sempre orando ao Senhor, nós vemos a gratidão do Senhor nos mínimos detalhes, e nós passamos a ver, mesmo num mundo tão turbulento, tão cheio de caos, nós podemos ver realmente o Senhor cuidando das nossas vidas, assim como o médico visita aquele paciente que foi cirurgiado. Então, que nós possamos no dia de hoje bendizer o nome do Senhor, com nossa alma, com nosso espírito, nós venhamos adorar o Senhor. Amém? Amém.